Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos com um convidado ilustre, o Leandro Bacamarte. Ele é autor do Marcha do Titã e também ele é diretor de um curta nacional e muito mais. Ele também é o responsável pela, pelo Contos da Taverna, que é uma página no Instagram muito legal que está entrelaçada com a dele. São textos maravilhosos com muita arte para todo mundo que gosta de fantasia e RPG. Leandro, seja muito bem-vindo para a Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta, o palco é seu. Obrigado. Meu nome eu sou Leandro Bacamar, né? Como você falou, eu sou o criador da página Contos da Taverna, né? Que já tá, hoje em dia está quase chegando perto das 600 publicações, onde tem contos, microcontos, rios com alguns contos narrados. Tem também indicações de livro, indicações de clube de escrita, clube de leitura. Como você falou, esse ano eu tive o prazer de lançar o meu livro, né? Que é A Marcha do Titã, pela editora Quimera. E esse livro ele une alguns contos do início das primeiras postagens de Contos da Taverna, que inclusive eu retirei de lá para ninguém assim ler depois, né? Começou no comecinho da página, quando estiver lendo o livro vai se reconhecer os contos, mas aí depois eu retirei quando estava na construção do livro, uni esses contos num universo só e criei a Marcha do Titã. E esse ano também tive o prazer, na verdade começou, né, no ano passado, mas aí finalizou esse ano, e que foi o curta Será que as Casas Também Sente Saudade. Uhum. E ele entrou pro festival aqui da minha cidade, foi o 10º Festival de Cinema de Caruaru. E também ele participou do 10º Cine Virada, que é um festival de cinema universitário da Bahia. E ganhou, inclusive, com a melhor direção de arte da competitiva Nordeste. Eu fiquei Então, muito parabéns, feliz com isso. parabéns. Valeu, obrigado. A gente vai falar um pouquinho deles aqui, um pouquinho de cada um. Tem muita coisa na sua página, no Contos de Taverna. Eu não consegui ler tudo, eu tentei, mas é muita coisa. Eu gosto de ler com calma. Eu até fiz uns comentários que me chamou mais a atenção. Eu fiz umas anotações para a gente discutir aqui, tá? E vamos começar com você, com a sua jornada. Como é que foi assim para escrever o Marcha? Ou, por exemplo, você disse que começou com um conto antes. Dá para nós dá pra gente uma ideia da sua gênese. Cara, eu tava próximo, na época eu tava chegando próximo uns 10 mil seguidores na página do Consta Taverna. Uhum. E nessa época ainda era necessário você ter 10 mil seguidores para conseguir aquele link da mil, né? Você poder colocar no Stories, colocar um link para uma página externa, né? E eu disse, caramba, eu tô quase chegando a 10 mil seguidores. Seria interessante se eu tivesse algum livro, alguma coisa para colocar esse link, para distribuir, para divulgar. E aí nessa época eu comecei a fomentar essa ideia do livro. Só que inicialmente eu disse, eu vou pegar meus contos maiores da página, que quando eu comecei a página, hoje em Uhum. dia tem aquele modelo de no máximo o limite do Instagram, né, que é 2.200 caracteres, um pouquinho menos que isso. Às vezes eu faço conto menor, mas no começo da página eu não tinha esse controle ainda, eu deixava fluir, e aí os primeiros contos da página eram muito grandes. Eu dividi em quatro, cinco partes, aí às vezes eu colocava nos comentários, só que eu achava muito feio colocar nos comentários, que a pessoa tá lendo ali, aí vai ter que abrir o comentário, pode ser que a pessoa desista de ler. Aí no começo eu coloquei, só que aí eu disse, vou pegar esses contos maiores, vou fazer um e-book, só com os contos separados. Só que quando eu comecei a organizar os contos, eu disse, tá faltando alguma coisa aqui. Uhum. Aí a primeira coisa que eu fiz foi expandir alguns contos, e coloquei eles no mesmo universo. Fiz algumas alterações para que eles se passassem no mesmo universo, que seria Messara, que é o continente onde se passa a história. Só que aí quando eu tava fazendo essa antologia, né, eu disse, rapaz, tá faltando alguma coisa aqui ainda, eu não tô. Começou a bater aquela insegurança, eu disse, rapaz, se a pessoa não gostar do primeiro conto, se não quiser ler o segundo, e se não ficar tão interessante. E aí tinha um conto que eu gosto, não é dizer gostava, mas eu gosto muito, que era esse conto desse titã, dessa criatura gigantesca, é uma imagem fantástica que eu acho, Sim. e a imagem que inspirou o livro. E ele era um conto bem curtinho, bem simples, no limite dos caracteres, sobre um cavaleiro que via esse monstro gigantesco indo em direção à capital, à cidade dele, onde ele mora, e ele ia mandar um corvo correio feito Game of Thrones para avisar que, ó, tem um monstro, uma parada gigante vindo, vocês têm que fazer alguma coisa. Só que eu disse, não, eu não vou. Eu pensei assim, vou colocar esse conto para chamar a atenção. Só que eu Certo. disse, não, eu não vou colocar ele solto e deixar ele solto. Eu vou fazer alguma coisa para unir todos esses personagens desses contos separados, além do universo, eles passaram no mesmo local.
Nessa época eu já tinha lido um livro que foi um seguidor que me indicou, que é A Fúria dos Dragões e Outros Contos, que são contos separados, mas que se passam no mesmo universo, no mesmo local, e é bem interessante. Uhum, Inclusive o seguidor que me indicou, que é o Fernando, ele falou, olha, esse cara faz com um livro que tu faz na página, que ele pegou várias imagens do autor, do desenhista original das primeiras artes do Senhor dos Anéis, conseguiu o contato do cara, falou com o cara desenrolou algumas imagens para ele começou a criar dessas imagens. O cara mandou uma imagem para ele e ele criava um conto com base somente na imagem. E o livro, assim, para quem tem a versão física, né, porque na versão e-book, infelizmente, não tem as imagens, na versão física, o livro vale só pelas imagens, avalia o livro todo. Eu disse, não, eu vou fazer algo nesse estilo. Só que aí quando eu comecei essa história do Titã, eu disse, não, a história vai ser essa aqui, vai ser esses personagens tentando esse Titã. E eu fiz certo. várias versões do primeiro capítulo, melhor dizendo, do prólogo, né? Uhum, Até eu chegar a uma versão satisfatória do que seria, de quem seria o narrador. Eu mudei o narrador duas vezes. E quem seria o ponto de vista da história, se seria em terceira pessoa, primeira pessoa. Até que eu fiz a penúltima versão, eu disse, rapaz, não tá legal, mas eu gostei de alguns elementos dali. Então eu reestruturei ela, mudei o narrador, mudei o ponto de vista, e aí acabou ficando com o Toel, que é o protagonista. E aí uhum, a história começa do ponto de vista dele, mas ao longo da história tem esses flashbacks dos outros personagens, porque o Toel ele vai ter que guiar um grupo de pessoas que ele não conhece para dentro desse titã, para tentar impedir ele. Tentar, em teoria, tentar matar o monstro por dentro, né? Já que sim. é gigantesca. E Então ele tem é. esse grupo de personagens. Hum. Pode falar. Ah, não, então você acabou definindo por ficar em primeira pessoa, mas por múltiplas experiências. Isso, ele vai guiar esse grupo e para ao longo ter o momento do presente e os flashbacks. Então cada flashback é de algum participante do grupo, de Uhum, certa maneira. Ou esse participante está envolvido nesse flashback de alguma forma. Então esses flashbacks vão revelando ao leitor qual é a índole desse grupo, do personagem desse grupo, seja homem, seja mulher, qual é a índole dele, se ele é uma pessoa confiável ou não, se é boa, se é ruim, enquanto que o protagonista não sabe. O leitor vai ter essas informações e entendi. gradativamente vão montando o quebra-cabeça de por que o Titã está destruindo tudo, o que está acontecendo, ou de por que aquele personagem está ali naquele momento. Desculpa. Opa. E aí eu gostei muito dessa estrutura, desses flashbacks, e até agora quem está lendo gostou dessa narrativa. Não é uma. Muita, é uma coisa que eu me inspirei no livro Ex-Heróis, que tem muito disso, desse flashback. Uhum. O próprio livro do Afonso Solano com Espadachim de Baixinho do Carvão. carvão, O livro todo, você tem ele no presente e o os flashback. flashback. Eu acho engraçado que o Baixinho do Carvão, no começo, eu não gostava do flashback. Eu queria só ver o presente, ver a ação, É que assim, a luta que estava acontecendo ali. o flashback eu acho que ele tem que ter um limite, que nem aquela série do Arqueiro. Teve uma época que eu adiantava direto os flashback. Colocava só no, porque andando rápido dá pra entender o que tá acontecendo só pra você ver a série. Então você acabava assistindo um episódio de vinte e E dois aí, minutos em 12, né? Tem que saber é, usar. E o Afonso no Solano começo ele do, sabe. No começo do Solano eu não tava curtindo muito, mas aí na metade do livro já mudou completamente. Eu tava Sim, mais interessado no no flashback flashback. do que saber o que tava acontecendo no presente, que eu Sim. tava mais interessado em descobrir toda a história do personagem, essa história pretérita, do que o que tava acontecendo com ele no presente. E aí, no Ex-Heróis tem uma coisa parecida, e é você tem um grupo, um pós-apocalipse, né, onde você tem super-heróis e um apocalipse zumbi. E aí você gradativamente ele vai mostrando um flashback que seria meio que um resumo da história daquele personagem, de como ele conseguiu os poderes, o que ele Uhum. estava fazendo quando o apocalipse começou. Eles fazem algo parecido com a marcha, de colocar flashback para o leitor se situar de qual a importância, qual a relevância, qual os poderes, qual a habilidade, qual a índole daquele personagem, enquanto que o protagonista não sabe. E ele tem que guiar esse grupo da melhor maneira que ele conseguir, sem saber se dá para confiar nessas pessoas ou não. Entendi. Então foi essa a estrutura que eu fiz. Aí eu já tinha os flashbacks primeiros. Então depois que eu fiz o prólogo, aí eu comecei a dar continuidade ao livro, fazendo o momento do presente para criando os capítulos do presente que linkassem com o flashback que viria em seguida. E aí eu fui linkando cada um deles até que tenho 5 flashbacks e depois é só
o desfecho, os últimos capítulos, que é a questão do desfecho do livro, de como a situação se Então, resolve, o que acontece então você pensou depois. bem na estruturação da história, né? Sim, sim. Mas Inclusive, quando eu tava. você é bem organizado ou Pode falar? tipo assim, você começou a anotar num monte de lugar, depois você falou, pô, agora eu tenho que sentar pra botar isso em ordem. Eu diria que eu sou do tipo. Isso foi uma coisa que eu demorei no começo, que eu sou aquele escritor do tipo jardineiro, né? Que não faz muita estrutura. Só que como eu gosto de estudar a escrita, de ler, de pesquisar, ver os Uhum, métodos. Mas na hora que eu tava fazendo, criando a história, uhum, eu faço anotações. Eu certo. criei uma estruturazinha do enredo, de poucas páginas, e mais ou menos como seria cada capítulo do presente. Então, vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, até o final. Então, basicamente, quando eu ia escrever um capítulo, eu tinha, digamos que, 5 frases que guiavam como o que deveria acontecer naquele capítulo. Então, acontece isso com tal personagem, acontece aquilo em tal momento. Então, eu tinha esse guia. Obviamente que durante a construção algumas coisas foram mudando, né? Porque eu acho que no começo chega um ponto em que você já sabe que aquele personagem não faria aquilo, ou não Uhum, diria aquilo, e aí você começa a mudar. Ou que uma coisa que você pensou no início do livro, não, acho que no início do livro acho que vai ser legal se esse personagem fizer tal coisa lá na frente. ai, É que quando chega legal. no momento você não, isso não coincide com. Já tá tão por dentro dos personagens, de como eles É, pensam, de como eles agem isso em uma acontece situação que quando você. tem aquelas séries bem compridas, né? Que você lê o personagem já tem há tanto tempo, aí você fala, não, esse cara não ia fazer isso. Ele não ia fazer Ele isso. não Então ia chega fazer um ponto que chega isso. na E, metade na metade da construção do momento presente, na metade do livro, eu já aham, estava, não, isso aqui que eu pensei não funciona mais. Então eu certo. fui, troquei o final, pronto, o final e a metade do livro tem várias coisas que eu troquei, porque na hora que eu cheguei na metade, eu disse, não, isso aqui não coincide com esse grupo, com esses personagens, eles não fariam isso. Então eu Uhum. fui mudando. É, Inclusive, pronto, já eu aconteceu gostei de alguns. comigo já com alguns livros, eu falo, meu, eu não acredito que esse personagem fez isso, sabe? Pode ser algum deslize do autor, de ele ter planejado isso no início e não querer É, mudar, mas acontece. E tipo, no final, eu tinha uma ideia do final vai ser assim. Quando chegou no final, eu disse, não tem condição nenhuma do final ser dessa forma. Os personagens não fariam essa ação ou aquela ação. uhum, Inclusive, eu tenho um segundo livro que está guardadinho na gaveta, como diz a história, por enquanto. E quando eu estava no final dele, aconteceu a mesma coisa. Mas já era o último capítulo já. Eu coloquei umas falas e no outro dia, quando eu fui reescrever, revisar, eu disse, não, esse personagem não ia falar isso, esse personagem não ia falar aquilo, aí comecei a trocar tudo. Então, chega um ponto que, no momento da escrita, eu prefiro deixar rolar, vou deixando rolar. E depois é que eu volto para dar uma podagem, ver se tá coerente, se não tá, se não teve nenhum furo, se eu não dei uma viajada muito louca na maionese. Então, eu acho interessante os seus textos, porque eu encontrei assim porque eu tava dando uma olhada e aí o algoritmo manda, né? E aí eu vi lá, tipo, que era um vídeo, tava lá, Marcos, que é meu nome, né? Aí tá lá, aquele com áudio, que eu acho que é você lendo, né? Do comandante Não, passando lá não, com as foi eu ler, tropas, não. tá? Não, não é você lendo? É, Não, não, é o então, pessoal da. Vou lembrar, tentar lembrar o nome agora, mas eu posso ver daqui a pouco o nome. aham. É uma outra página que faz uma parceria e faz a narração. Então, eu achei muito E legal, aí ele tal. Eu fez a falei, mesma coisa. pô, ah, legal. É um autor de fantasia, né? Eu falei, ah, deve ser uma história tipo militar, mas é que assim, tem hora que é legal, fantasia, é legal, tipo dragões e as magias e tal, não sei o quê. Mas eu também gosto, tipo, de quando os caras fazem uma fantasia, principalmente quando tem uma batalha, que ela é coesa, que ela faz sentido, né? E quando eu escutei o áudio desse texto, eu falei, ó, isso aqui parece do jeito que eu gosto. Foi aí que eu entrei em contato com você pra gente conseguir fazer essa entrevista, né? E aí, eu tô acertando Não, ou não? não, eu gosto de dar essa variada nos Uhum. contos, de ter alguma coisa mais alta fantasia, de ter uma coisa mais uma baixa fantasia, que é só aquela batalha. Acho que um dos primeiros contos que eu fiz tem o do cerco e tem outro que é justamente um cerco, que não tem magia, não tem nada, só aquele
desespero de você acordar e tá catapulta jogando pedra, jogando rocha, jogando tudo. E Sim. só eu quis retratar aquele momento de inicial, daquele start inicial, sem ter magia, sem ter dragão, sem ter nada. E Uhum. eu gosto muito, tem alguns outros contos dessa pegada de você tá. Tem um conto que é da cavalaria também, que é o pessoal tendo aquele confronto, cavalaria pesada com cavalaria leve, aí você fica só naquele momento de cair, gente morrendo. É engraçado que esse conto da cavalaria foi um dos contos que teve uma pessoa que comentou que era. Não foi exatamente muito violento, mas ele colocou que tinha alguns trechos muito escatológicos, né? Porque Muito o cruel. personagem se urinou, aí ele fez. Aí eu lembro que na época que eu li isso, eu achei engraçado, achei interessante, eu fiquei prestando atenção se eu tava sendo muito violento, se eu não tava sendo muito violento. Mas eu gosto dessa variada Ah, de. Eu gosto de me desafiar, de brincar, tipo, eu nunca escrevi muito terror ou horror, de vez em quando eu arrisco. De vez em quando eu arrisco um sim, negócio cyberpunk. Aí uma fantasia urbana, eu gosto de sair mexendo, brincando é, eu com esses percebi. gêneros e subgêneros. E como a gente está em outubro, né? Que é o mês das bruxas, eu percebi que muitos dos seus contos, não todos, né? Você tem elementos de horror, né? Você tem elementos de horror. Não são exatamente de terror, mas eles têm elementos de horror. Você é um cara que gosta muito assim de. Que eu percebi que você falou que você gosta da variada, mas é intencional porque tem uns momentos ali meio cuchulo, né? Ah, não. Cthulhu é uma coisa que eu meio que muito. Eu gosto muito dessa concepção dos antigos, de ter Uhum, uma coisa de outro mundo, extremamente poderosa, esse horror cósmico, né? Que você é um pontinho insignificante em meio à imensidão do universo, e às vezes você vem aquela coisa para ali mostrar, se situar. Então eu gosto de fazer. Cthulhu acho que é uma coisa que, se você for avaliar a página, você vai acabar achando pontos repetidos nessa. Não, eu não chego a citar mesmo, né? Que é. Mas uhum. para quem conhece vai sacar logo a referência, mas Sim, digamos que é uma temática que eu repito, que eu gosto bastante de repetir. Quanto outro, eu gosto de ter essas histórias. Tem até histórias que não estão lá, que eu fiz para alguns editais, ou para algumas coisas que seguem essa temática que eu gosto. Eu gosto muito desse mito de Cthulhu, essa ideia de coisas de outra dimensão, de poder absurdo que interfere na nossa realidade. Eu acho muito interessante essa temática. deu pra perceber. E vocês pegam umas artes muito boas pra colocar, né? Não, eu costumo fazer com base já nas artes, né? Porque quando eu comecei a página, eu tive um probleminha, porque eu percebi que era mais difícil eu fazer a história e depois procurar a arte. Tava passando mais tempo procurando uma arte que eu gostasse do que Eu sei escrevendo como é que a é, eu sei história em como é si. Eu que falei, é. não tá compensando isso não tá compensando. E aí eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a separar Hum, grupos de artes que eu achava interessante e comecei. Às vezes era só bater o olho, já vinha a ideia. Às vezes não, às vezes eu boto lá e fico olhando, deixa eu ver aqui o que é que dá pra sair daqui. Então, eu comecei a pedir a permissão de alguns artistas muito bons, tanto do Brasil como de fora, como o Caio Monteiro a maioria dos contos da página são do Caio Monteiro, que ele faz a artes para o jogo Magic, então tipo, são artes absurdas, muito sim, absurdas, ele assim faz como uma outros, o textura Brian incrível. Valeza. E aí eu piro nas artes deles e eu fico me inspirando nessas artes para criar a história conforme as artes. Inclusive, como já tem muitas publicações da página, eu de vez em quando eu até esse dia eu estava revisitando algumas artes, pensando em criar uma história diferente para uma arte que eu já tinha Ah, usado, tá só vendo? porque por gostar muito da arte mesmo. Só por gostar muito da arte mesmo. E aí esses artistas, principalmente o pessoal de Magic, eles têm muito material que para quem gosta de Tem. fantasia, Nossa. RPG, dá pra fazer uma É, coisa muito legal. então, e eu queria te perguntar sobre os seus personagens que você criou tanto no livro do Titã quanto nos seus contos. Quais são os seus favoritos e quais são aqueles que te surpreenderam com o público? Cara, a Marcha do Titã, ele tem uma, que é a Rainha Riedra, que eu achei que todo mundo fosse odiar ela. Se a gente for tentar colocar ela num gênero, ela seria, como é que eu posso dizer, meio que uma vilã, uma anti-heroína. Uhum, Então, a minha perspectiva era de que todo mundo ia achar ela uma vilã e não ia gostar dela. uhum. Mas a recepção que eu tô tendo, principalmente de mulheres, é que estão adorando a personagem. Então ela faz algumas coisas que
podem ser consideradas terríveis ou maldosas, mas o pessoal a expressão que o pessoal costuma usar é eu passo pano. Ela Aham. fez isso e aquilo ali, mas eu passo pano e tô aceitando. E foi uma coisa que eu realmente não esperava. Eu achei que ia ser aquele personagem que ia ser odiado. Não, todo mundo vai odiar a Riedra. Tô aqui escrevendo, vai ser personagem odiosa, mas não, o pessoal acaba gostando de como ela é determinada, de como ela toma a iniciativa. Então, tipo, tive a leitura coletiva há umas 2 semanas atrás e a recepção das mulheres de ter essa personagem, uma personagem feminina, forte, determinada, que é a rainha, que toma as decisões, que não tá ali para ser salva. E não só ela, tem a Tasha também, que é uma diplomata que luta. Então, tipo, essas personagens femininas que não estão ali só para dar suporte ao protagonista, tem tido recepção boa. Inclusive, o próprio protagonista teve até que eu achei que não, o pessoal vai gostar do protagonista, vai sentir empatia, porque o reino dele foi destruído, ele quer vingança. E aí o pessoal, não, eu não curti muito o Toel, algumas pessoas, não curti muito o Toel inicialmente, porque ele é meio inconsequente e aquilo outro, e vai se apegando mais a esses personagens do grupo. Então, isso me surpreendeu. Eu Hum. achei que o pessoal fosse gostar muito do Toel e odiar a Riedra. E aí algumas pessoas, não gostei muito do Toel, outras já gostaram. Mas, tipo, não, gostei mais da Rienda, gostei mais dos outros personagens do contexto. Teve uma pessoa que gostou de um personagem que me surpreendeu também, que é o personagem que é de Capitão. Ele é chamado como Capitão durante uma parte da história. E eu me surpreendi de... Não, quando algumas pessoas fizeram resenha, fez os personagens falaram, gostei do Toel, da Rienda ou do Capitão. E aí eu fui achando isso interessante de por quê. Já que inicialmente eu fiquei pensando, talvez, que a participação dele não tinha sido tão grande assim, mas eu acho que pelo flashback dele, É, o pessoal, pelas ações o dele, pessoal acabou gostando. surpreende, Às né? vezes uma pequena ação do personagem, é, E essas perspectivas diferentes de cada perspectiva. você por um acaso está pensando em mudar o destino de alguns personagens devido ao sucesso que eles estão fazendo? Ou até alguns deles ganhar um livro Não, só não, não. deles? Não cheguei nesse ponto ainda. Ele foi feito para ser um livro único mesmo, Marcha do Titã. Certo. Eu acho que cheguei a anotar algumas ideias assim, tá, vou anotar aqui só porque eu estava escrevendo, você vai anotar. Se por acaso eu quisesse fazer uma continuação, mas eu nunca cheguei a pensar nisso, não. É lógico que ao decorrer do livro tem aqueles personagens que vão ficar no caminho, né? Mas Uhum. até agora não tive nenhum hater de alguém dizer, você matou o personagem tal, não sei o que, né? Pra você ter feito isso. Até agora tá tranquilo, até agora ninguém veio É, mas como você me acusar, não. disse, começou em contos e acabou sendo um universo. Quer dizer que não é a última vez que nós vamos ver o universo do Titã, não é? Isso foi a fala de algumas das pessoas que fizeram resenha que ficaram curiosos para saber mais do continente de Messara. Que a ideia do livro era ser meio que estilo aquela série antiga 24 horas, né? Sim. Era ter um conflito que se resolvesse ali e só tudo girar em torno daquele conflito. Não era ser uma coisa como uma saga Hum. ou sair desenvolvendo É, histórias paralelas, feito Game of Thrones por aí. foi o que Então, acabou acontecendo com o algumas 24 pessoas. horas, né? Acabou virando uma saga. É, acabou virando uma saga. Era pra ser um dia, né? É, Mas um enfim, dia, é isso. eu como eu falei, essa ideia era fazer um conflito só, né? Mas algumas pessoas ficaram curiosas mais sobre Messara. Sinceramente, eu não me decidi se esse universo vai ser É, expandido, se não é o que vai, se... acontece. E agora é a minha pergunta para você é porque assim, como apreciador de fantasia, jogador, mestre de RPG, vendo, né, os seus posts, os seus personagens, a gente vê muita referência, né? Você tem, isso é proposital ou é só mesmo por causa que você gosta muito de fantasia? Logo quando eu comecei a página, o pessoal começou a linkar, a fazer muito, associar muito ao RPG, né? Então, Sim. mesmo sem eu nunca ter falado nada sobre RPG, o pessoal começou a perguntar dicas sobre mestrar, a perguntar sobre onde jogava RPG. E eu nunca tinha falado, eu só postava os contos, não falava nada sobre RPG, não dizia nada, não dizia que eu jogava, não dizia que eu era mestre, não dizia nada. E o pessoal começou a associar. Consequentemente, começou
a pedir contos, né? Sim. Ah, faz um conto sobre um anão bárbaro que usa o machado duplo, faz um conto sobre isso. E aí, através disso, eu comecei a fazer. Hoje em dia eu não faço tanto, mas eu teve um período que comecei a fazer enquetes. Teve um conto que eu fiz, dividido em 3 partes, que eu fiz juntando respostas da caixinha de perguntas do pessoal. O pessoal pediu para ter um anão monge do caminho de não sei o que, pediu para ter um Antif, pediu para ter um paladino. Aí eu saí juntando, fiz um Frankenstein dessas ideias e criei uma narrativa com tudo que o pessoal tinha pedido, assim, não todos os pedidos, né, mas Ah, sim, só do pedido de cada um. Aí coloquei, era uma situação que acontece numa taverna, aí depois esse meio que acaba no final, 3 personagens aleatórios acabam formando um grupo, e aí o conto termina ali com eles indo enfrentar um vilão. E aí nessa pegada, como o pessoal curtia muito RPG, eu comecei a explorar isso, comecei a fazer referência, a fazer enquete sobre a imagem, enquete sobre o tipo de história que queria. Aí o pessoal, quero história com vampiro, quero história com dragão, quero história com isso. O dragão, apesar de algumas pessoas dizerem que estão saturados, é uma coisa que a galera pede muito. opa. É uma coisa que a galera pede muito Então, nessas histórias com dragões. aí eu queria comentar com você alguns contos aqui que eu fiz anotações, né? O primeiro que eu marquei aqui foi o da Torre de Sítio, que eu adorei, né? A batalha ela tá bem brutal, né? Ela tá bem direta, tá bem, como eu posso falar, tem dá pra você sentir aquela sujeira do campo de batalha, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco desse conto. Cara, esse conto, ele remete, ele é um dos primeiros contos da página e a origem dele vem da origem da página. Uhum. Eu comecei há alguns anos atrás, um amigo começou a me mandar, um amigo que eu já tinha jogado RPG, que a gente jogava jogo tabuleiro, ele começou a me mandar imagens que ele pegava, aparecia pra ele no Instagram, ele mandava imagem de monstro, de cavaleiro. E aí o algoritmo começou a se alimentar disso, né? Via que eu curtia. É, Um belo exatamente. dia, eu tava navegando por lá, apareceu uma imagem e tinha uma história. Aí eu fiquei curioso, né? Ah, opa. Normalmente só tem a imagem, né? Não tem história, não tem nada. Uhum, Fui dar uma lida e acabei descobrindo uma página que na época, eu não lembro o nome na época, mas hoje em dia é Escrita Fantástica. Eles mudaram o nome depois de um tempo. uhum. Hoje virou só Escrita Fantástica, mas na época tinha outro nome, eu não lembro qual era o nome agora. E tinha esse cara que ele fazia o que eu faço hoje, né? Ele fazia esses contos, pegava imagem e fazia os contos. Os contos deles eram diferentes, ele não fazia conto no limite do Instagram. Ele faz o conto em modelo carrossel, né? Várias telas com as histórias maiores. Aí normalmente ele dividia em 2, 3, 4 partes. E eu achei aquilo fantástico. E aí eu comecei, poxa, eu acho que eu podia fazer isso, né? Podia fazer isso. Aí chamei meu antigo mestre de RPG, já é o que a gente joga até hoje. Mas Uhum. na época a gente já tava um bom tempo sem jogar. A gente voltou a jogar esse ano, inclusive. Pra fazer, olha, porque o que é que tu acha da gente começar a fazer uma página assim? Aí na época ele tava, e ainda está, Aham. envolvido com música. Ele disse que não podia, mas que dava um suporte, no que ele pudesse ajudar, ele dava um suporte. E aí eu disse, rapaz, fiquei meio inseguro. Na época eu tinha muita segurança de começar a escrever, aí eu tava meio. Eu passei muitos anos relutando com a vontade de escrever, brigando com essa. É, Não, eu eu não vejo vou que isso escrever. acontece com muitos Ela, escritores, viu? ela via e dizia, você vai escrever sim, você via. Você acaba ficando com isso na mente. É, mas ficou incrível, cara. Ficou incrível. Pra quem gosta de batalha crua, né? Tá muito bom, tá muito bom. Ele me lembrou muito E aí esse cara, aquela cena no filme Cruzada, quando as torres de cerco tá tentando e, invadir Jerusalém. Eu falei, puta, cara, tá muito legal isso aqui, né? Tá muito legal isso aqui. e aí esse cara dessa escrita criativa, ele resolveu fazer um concurso. Uhum. Esse concurso ia dar 2 ou 3 livros do Tolkien para o vencedor. E esse concurso era um concurso de contos. Você tinha o limite do comentário do Instagram para fazer um conto. E aí esse conto do cerco foi um dos contos que eu mandei. E aí, eu acho que eu fiz alguma alteração. Na época eu tinha que colocar alguma coisa fantástica, né? Alguma coisa, um elemento fantástico. Eu acho que eu coloquei alguma espada, mas depois quando eu fui postar ele no Contos mesmo, né? Com a taverna, eu tirei o elemento Ah, é que fantástico, eu era uma ia falar, espada, eu tava espada aqui, assim, mas assim, não tô e lembrando. deixei bem cru mesmo, E aí, só você ganhou? a situação. Não ganhei, Ah! mas é o que acontece.
Ele, antes dele, quando ele começou a avaliar, né, os contos, É. ele começou a curtir, né, os comentários. Eu vi que ele estava lendo e curtindo os comentários. Eu disse, não, ele pode estar curtindo só para marcar o que ele já leu, né? Uhum. E aí, pouco tempo depois, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha gostado bastante dos meus contos. Perguntou se eu já escrevia, eu disse que não. Ele incentivou, disse, olha, você devia escrever e tal. Aí eu falei que estava pensando em criar uma página, ele disse que dava apoio e tudo mais. Umas 2 semanas depois, saiu o resultado. Eu corri, né? Eu tinha as notificações ativadas da página, sempre que saía qualquer coisa da página É. aparecia no celular, desde antes do concurso. E aí, na hora que saiu, eu fui lá olhar e não tinha ganhado. Ah, Aí, tranquilo, né? Fiquei um pouco mal, tudo bem. Só que aí, como não deu nem 3 minutos, assim que eu terminei de ler o conto, acho que deu em 3 minutos, o vencedor, né? Ele mandou uma mensagem pra mim, falando que tinha ficado na dúvida entre um conto meu, eu tinha mandado 4 a 5 contos na época, entre o conto meu e o conto do rapaz vencedor. Aí isso me deixou bem feliz, né? Porque só, eu não ganhei, mas tipo, tava tava ali ali, no tava páreo, né? ali, tava ali. Tava ali, tava ali. Ah, então, E aí eu disse, não, foi o é pontapé para eu começar com contos. é Foi isso através aí, disso que eu comecei o é contos. isso aí. Foi o pontapé inicial, E esse você, concurso. e para quem começar a ver o conto, gente, começa que nem eu comecei, de baixo, porque aí você vê, né, a escrita evoluindo também. E uma coisa, você vê a barba dele evoluindo, né? Você vê a sua barba evoluindo. Dá Isso pra é ver a barba verdade. evoluindo. É que nem nesse canal, você vai ver. Eu vou estar cabelo, sem cabelo, bigode, sem bigode. Então, mas assim, dos seus contos, que eu peguei até agora, o que eu gostei mesmo é desse próximo. É da Maive, a Metamorfa. Hum, Cara, eu achei legal, porque eu até comentei, pô, merecia, sabe, um um livro livro. dela. É, eu gosto muito de personagem que é shapeshifter, que é metamorfo, porque no caso dela, ela não tá dependendo só do poder dela, né? Ela tem que ter as habilidades dela, tem que ser, não é só você Tem que, parecer como um cachorro, você tem que saber agir, você tem que ser malandro e tal, não sei o quê. E eu achei tem isso que saber muito agir legal. como a pessoa copiada, né? E como é que foi essa ideia para criar a Maive? É Maive que eu tô falando certo? Sim, sim. Eu, eu, eu falei, tinha visto aquela imagem, tinha achado a imagem muito interessante. Uhum. E aí eu veio essa ideia de fazer um metamorfo, né? Uma pessoa, esse shapeshifter, né? E nessa época, na época que eu fiz o conto dela, eu Uhum. tava com, testando um novo tipo de conto na página, que era fazer esses contos e lançar como ideia de aventura pra galera mesmo, de não fazer o conto fechadinho, mas lançar como ideia de aventura, ideia de personagem, ideia de vilão. Aham. Acho que eu fiz isso aí em umas 2 semanas. Eu não lembro se na época eu já tava. Teve um período que a gente juntou algumas páginas do Instagram que escreviam contos com o pessoal da Ogum RPG, que é um conhecido nosso, que ele resolveu juntar páginas que faziam contos para fazer um RPG com essa galera, com esses personagens. Legal, cara. Eu não lembro se teve influência, porque nesse RPG tinha um pessoal metamorfo, não Uhum. lembro se teve influência na época, mas eu também sempre gostei dessa temática, desse pessoal que Olha, até chamo no conto de troca-peles e tal, é, porque eu acho que às vezes eles não são muito bem utilizados em algumas sim, histórias. eu comentei no Instagram que tem numa série extinta, né, que só teve uma temporada, que era do Beowulf, né, tinha os troca-peles, né, que ela é baseada em mitologia nórdica e tal, então tinha os troca-peles lá, que era com esse nome mesmo, misturado entre eles, né, eu achei bem legal e eu lembrei dessa série quando eu li o seu conto. E também, eu não sei se você ficou sabendo, o mundo de Gunner da Jumbo, eles estão lançando agora, que eles lançaram um box com jogos, tal, 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 e vai sair alguns livros. Um dos livros, que não é escrito pelo Caldela, ele é escrito pela Karen Soarelli, então a gente sabe que quase ninguém vai morrer ali, né? É sobre o Metamorfo. Um metamorfo que aparece. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Porque eu gosto do Entendi o Leonel, que mas tá ele vendo. é sádico, mano. Ele é sádico. E aí é um personagem dela que já apareceu no jogo, na mesa de RPG, e esse personagem vai ganhar
um livro só deles, né? Tô esperando ainda pra pegar, mas eu falei, ah, eu vou até comentar porque eu acho que você ia achar interessante, né? O Leonel, eu li a Flecha do Fogo, né? Eu acho que aquele Sim, ali é um dos melhores livros nacionais. sim. Ele tem essa pegada do Leonel, né? De Hum. violência, morte, mas tipo, a narrativa que ele faz ali, pra mim, é uma das melhores histórias fantásticas que eu já li, que Então, é é a assim, Flecha de Fogo. eu acho o Eu acho que Flecha ele é de um. Fogo ele é essencial, porque ele é um momento que mudou eventos geográficos, divinos, né? De poder e tal. Mas assim, o livro que eu mais gosto dele é o Crânio Corvo, por causa do da Vanessa. O capítulo Moscas no Teto, pra mim, é o melhor capítulo que ele já escreveu em qualquer livro dele, cara. Tá certo que eu não terminei Né, então eu vou Gunner. ler agora só por causa dessa referência. Eu não terminei Gunner, que eu fiquei com raiva, tô esperando a raiva passar. Mas eu vou terminar. É, cara. É. E você chegou a ler os livros do Caçador de Apóstolos e dos máquinas dele? Não, não. Dele eu É, só li a eles Flecha de também são em Fogo. primeira pessoa, tá? É que normalmente ele escreve em terceira pessoa, mas ele começou com o Caçador de Apóstolos, Deus Máquina, que é outro mundo, baixa fantasia e tal. E aí depois ele veio escrever o Tijolo, que é o Flecha de Fogo. Mas eu gosto muito do Eu Leonel. só Ele é um li pouquinho dele sádico, mas eu gosto dele, né? Mas ele já é conhecido por isso, né? É, ele já é Eu li a conhecido por Flecha, isso, ele já é conhecido por isso, né? Ele já é a conhecido. Flecha, o primeiro do Gandalf e Hum, o conto que ele tem, que é o Cão. Foi uma das primeiras coisas que eu li dele, que eu tava. hum, Um dia eu tava precisando, eu vou ler alguma coisa dele agora. Aí achei o conto dele no Kindle, uhum. eu achei muito legal o conto. Tem o pessoal tem aquela lenda que foi aquele conto que ele entrou pra empresa lá, mas eu acho que não, pra Jambô, né? Mas eu acho que não foi exatamente aquele conto. Mas eu acho que esse conto, o cão dele, não sei se você já leu, ele é bem, bem interessante. Eu já li Ou ele, como ele pega mas, um, tipo, muitos anos atrás, né? Não, o Leonel, ou como ele pega uma coisa bem simples é, e transforma numa coisa completamente diferente. exatamente. Eu gosto dessas joguetes, de você pegar algo, uma coisa besta que ninguém dá muito E valor ali. eu quero fazer uma pergunta para você que é um autor de fantasia. Eu não sei se você pode responder essa pergunta, tá? Mas existe uma regra secreta para vocês entrarem em alguma sociedade secreta que quando você escreve sobre um mundo de fantasia que está fazendo sucesso, em algum momento você tem que jogar um meteoro nele? Você pode me Não, não, responder não, isso ou não vai tem, sair do ar? não tem essa regra, não, não tem essa regra. Tem Será que o certeza? editor vai É, cortar dizendo, eu vou colocar um negócio de problemas não. técnicos aqui. Eu acho que é porque é um dos eventos catastróficos mais emblemáticos da história, né? A questão dos dinossauros e tal. Uhum. E é uma coisa que, querendo ou não, tá sempre passando ao redor do nosso planeta. Sempre tem, você tem Mas o. era um argumento que eu usava com os meus amigos. Ah, eu gosto de Tormenta porque os caras. Porque pelo menos nunca nenhum meteoro atingiu Tormenta. Porque qualquer outro mundo de fantasia, em algum momento, foi um Vai ter meteoro, uma foi um merda. cometa, foi uma nave espacial alienígena, entendeu? Tormenta, até onde eu sei, era o único que não tinha acontecido isso. O dia que eu entrevistar ou se um dia eu conseguir entrevistar o Leonel, eu vou perguntar pra ele se é pra ele entrar numa sociedade secreta. E o pior, agora você falou isso, e no meu segundo livro tem um meteoro no Olha corpo lá, dele. quando o Eu livro, lembrei, né? quando o livro sair, você vai aparecer os caras com aqueles mantos escuros assim, né? Bem-vindo, irmão. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar de um outro conto que é do Bardo Fodão. Porque o pessoal é assim, eu acho o Bardo legal. O Bardo, quando ainda era AD&D, ele era roubado. Até o terceiro também era um pouco roubado. Mas o seu Bardo, o conto que você escreveu, o Bardo, ele é fodão e ele não faz nada além de usar as magias padrão de Bardo. É a atitude, foi assim, eu tô dizendo, é a interpretação, não era um jogo de RPG, mas é uma coisa que falta às vezes, você tem que jogar a atitude do personagem, entendeu? Aquele conto ele foi um pedido de um seguidor também. Ah, é? Ele, Nossa, cara, ele me mas mandou a imagem. fluiu Teve uma tão época- bem. Ele me mandou a imagem. Teve uma época que o pessoal ficava fazendo muito isso, de ó,
achei essa imagem aqui, faz um conto aí. Às vezes ele dava uma ideia, às vezes ele Hum, só. E esse não, ele só pediu, ele mandou o bardo e só pediu, queria uma história para hum, aquele conto ali. E aí eu sempre vejo também essa questão, o pessoal já recebi alguns elogios sobre isso. E pronto, o seguidor que me indicou aquele livro, do Aí o Dragão eu Desconto, ele falou sobre isso, que depois de consultar a taverna, ele não olha mais os bardos com o mesmo olhar, né? Porque tem. uhum. Aquele não é o único conto de bardo que tem ali, tem mais uns dois, três contos de bardo. E sempre tem alguma coisa extraordinária além do padrão de bardo. Mas aquela ali acho que diria que é a mais violenta, ó, que é mais. Que o plot pode dar. Eu quero, Deixar mais assim. já que a gente tava falando dos livros do Caldela e você vai agora vai correr atrás para ler, eu vou te dar uma frase que quando você ler essa frase você vai me entender, você vai lembrar desse momento. Eu culpo os bardos. Guarda essa frase. Eu culpo os bardos. Eu culpo os bardos. Então, pessoal, se alguém quer saber, pega os livros do Caldela, o Crânio Corvo e vai ler. Crânio Corvo especificamente, né? É. Espera um pouquinho agora que a sua imagem tá E toda. aí quando eu peguei aquela imagem, eu sempre penso. Pera só um pouquinho que agora a sua imagem tá parecendo aquelas falhas na transmissão. Eu tô vendo só do seu pescoço pra baixo, a parte de cima tá toda picotadinha, ó. É a Matrix, os caras descobriram que a gente tá falando da sociedade secreta. Então, ó, não existe sociedade secreta, não existe a teoria do cometa nos mundos de literatura, a gente tá brincando. Ai, voltou, puta merda. No começo, não existe nada Rapaz, disso. rapaz, estamos sendo observados, né? Então, agora, né, mudando de assunto, né, continuando. Outro tipo de personagem que eu adoro, e ou a gente tem só como secundário, ou um vilão, ou alguém para te dar uma quest, é Xamã. Recentemente a gente está tendo, em algumas pessoas estão escrevendo contos ou livros que o Xamã é um dos principais ou o principal. Mas no seu, do Ezei, né, que tem não só o Xamã, tem os totens, tem a visão, tem aquela questão da viagem astral, que é uma coisa que eu acho que é muito legal para você definir não só algumas pontas soltas numa quest, mas numa própria história. Tipo, a pessoa vai fazer uma viagem astral, uma missão dos sonhos, e eu acho isso muito legal. A inspiração também veio só pela imagem? Também, mas eu sempre curti essa ideia de viagem astral. Tem Uhum, alguns livros, tem alguns. Acho que o livro mais fácil de fazer essa referência é o Avatar do Apocalipse, né? sim. Que a bruxa ela faz essa viagem astral, tem um capítulo inteiro só relacionado com isso. E eu sempre achei uma habilidade interessante, apesar dos riscos, né? Dependendo do universo É, que você tiver, você vai eu ter sei toda que essa questão do quão arriscado vai ser. exato. Eu sei que eu acabo falando disso em todo vídeo, mas nos livros do David Gemmell, do Legend, tem uns caras que eles veneram a fonte, né? Eles são tipo os sacerdotes do bem, eles têm até um tipo de paladino. Assim, eles não conseguem, eles não são nada na parte física, mas tem uns momentos que eles fazem as viagens astrais, sabe? Que eles derrotam, tipo assim, se o demônio tá na Terra, ferrou. Mas se o demônio tá fugindo, eles estão na forma astral, eles controlam a forma deles. Eles não são, às vezes, um senhorzinho fraco, eles são um paladino. Eu adoro esse tipo de abordagem, porque, por exemplo, no xamã, às vezes você vê o xamã tal, às vezes é uma pessoa mais de idade tal, mas quando usa o espírito animal ou tá no mundo espiritual, cara, dá pra você dar um leque muito grande. E eu achei isso porque você começa a ler o texto do xamã, primeiro você acha que o xamã é o vilão. Você acha que é um conto de terror. E realmente, ele tem um pouquinho de terror ali, né? Dá uns sustos ali que o cara fica meio, né? Mas aí no final, que tem a conclusão, né, da jornada, eu achei muito legal a maneira como você usou o xamã e o sonho, tudo. Foi muito legal, foi muito legal. Eu fico feliz com isso. Eu vou começar a mandar E umas imagens pra você pra te inspirar. pode mandar, pode mandar. Aham, É, mas a maioria dos contos foi disso, de sugestão de uhum.
seguidor, pedido de seguidor, enquetes. E eu Ah, gosto muito de. Às vezes eu bato o olho na imagem e eu já uhum, tenho o plot, eu já tenho o final, eu já tenho. Às vezes, de como vai ser aquela história, né? Ele chamou, foi um pedido. Eu gosto desse desafio de, às vezes, ter que fazer obrigatoriamente, né? Daquela imagem. Não, vai ser essa imagem e acabou. Então, como é que eu vou criar algo legal? sim. Então, como eu sempre me baseei nas imagens, é até uma coisa que quando eu tinha. Teve uma época da página que a gente fazia um desafio, que é para os seguidores faziam os contos no grupo do WhatsApp. Aí eu fazia uma avaliação, fazia uma votação e passava. E era uma Uhum, coisa que eu acabava dizendo muito lá, que é para. Às vezes o pessoal se atenta muito a querer descrever a imagem. A imagem está ali só para dar aquele suporte visual mesmo, só para situar o leitor de como seria. Aí você tem que ir pegar outros elementos, pegar outras coisas dali. Eu acho que dá para fazer umas coisas muito interessantes com microcontos. Não necessariamente descrevendo a imagem, porque é um dragão vermelho, mas criar outra história, sim. outra situação. Fugir do clichê. Uhum. Falando nisso, em fugir do clichê, eu vi uma imagem também, que é o nosso próximo conto aqui, que eu falei, eu cheguei a olhar assim e falei, nossa, ele trabalhou com o pessoal da Tormenta, porque é a imagem da Batalha da Hidra, que ela tá numa aventura de Tormenta, foi um capítulo das Montanhas Uivantes, né? É o É mesmo da artista. neve? É, o mesmo artista, né? E aí tem a Batalha da Hidra e o legal é o pessoal se organizando, porque eles falam, dá o trabalho para você pegar uma cabeça só. É isso que eu gosto, né? Opa! Ah, vamos para cima. Não, tipo assim, ó, gente, cada um faz um negocinho, senão a gente vai morrer feio aqui. E até o final ali eu não sabia se eles iam sobreviver ou não, porque eu falei, eu acho que ele vai matar, ele vai deixar para matar o pessoal. Ele vai dar uma de Leonel, ele vai matar todo mundo. Tá todo mundo ali. Esse do da neve Uhum, é do Caio Monteiro, essa arte, tipo, ele que fez a capa da Faixa de Fogo, sim. ele que fez essa capa desse livro solo que tem a Hidra. E não, eu fiquei pensando justamente nisso, né? Como seria, feito você falou, como seria a parte estratégica, a parte tática, né? De tentar derrotar um bicho daquele que tem várias cabeças e tal. Então eu não quis aquele foco de. Eu gosto de tentar ser mais detalhista quando eu escrevo as histórias, de não ficar só. Ah, ele atacou, fulano defendeu, se abaixou. Não, eu gosto de ir, ó, fez isso, fez aquilo, tentou fazer aquilo, deu errado. De pegar essas situações. E ele é o nome que eu dou ao povo ali, ele acaba aparecendo em outra história, que aparece em outra história. Você falou, vai tendo essas interrelações. Aham. Meio que os easter eggs de pegar esse povo lutou aqui, eu coloco uma referência ali, coloco outra referência acolá, pra deixar ali misturado. Eu gosto dessa. O da Hydra, ela ficou bem mesa de RPG mesmo. Ela ficou bem mesa de RPG e eu gostei da sua estratégia, né? Vamos acertar. É que eu não quero dar muito spoiler, mas é assim, gente. Vocês vão matar uma Hydra, lê esse conto, porque aí quando o mestre for mestrar, ele vai ter trabalho com a lógica de vocês, tá? Então, Teve uma vez O que Caio Monteiro, que o a seguidor. arte dele é linda demais, né, cara? É absurdo. Ele desenha muito, é absurdo. O quanto ele desenha bem. Uhum. Teve uma vez que o seguidor mandou. O mestre dele tava se inspirando nos contos da taverna Aham. para fazer as histórias. Teve outro que os contos da taverna era meio que um quadro de uma taverna. Você Ah, chegava legal, lá e legal. tinha o quadro, e tinha as histórias, e ele começou a costurar as histórias e colocar os personagens. Tipo, saiu um conto essa semana, no domingo ele pegava e costurava algumas das histórias e os personagens se cruzavam com os personagens da história, meio que dando continuidade ao que tinha acontecido. Por exemplo, tem um conto lá de um julgamento. Uhum. Acho que você não chegou nesse conto, que é Não, os do ainda executor. eu tô Ele subindo. tem Ele tem nos Reels também, porque ele foi narrado. E aí esse Uhum. conto, na época, eu achei que o pessoal não fosse gostar dele, porque é pelo ponto de vista do carrasco. Não é pelo ponto de vista de quem vai estar pra morrer, nem da plateia, é pelo ponto de vista do Exatamente. carrasco. E aí, nisso, ele observa que o filho do pessoa ser executada começa a encarar ele, né? Ele começa a fazer todo uma análise, uma analogia de como é ser carrasco naquele reino.
E o pessoal adorou, né? Porque nunca tinha pensado nesse ponto de vista de como é o outro lado de quem tá ali só pra cortar as cabeças. E o pessoal desse mestre, eles foram e encontraram o menino da história, que é o filho Tô que é executado. executado na história. E eu achei muito interessante como o mestre começaram a costurar essas histórias para outras pessoas também diziam que usava como lore, né, de pegar o nome de uma cidade, o nome de uma coisa, e sair construindo histórias sobre com base no É, Constataverna. Isso é me assim, deixava muito, é muito assim que feliz, muito começa. alegre, né, a galera comenta. É assim que começa. Daqui a pouco você tá com uma pilha de livros aí e um monte de fã. Assim espero. Então, agora outro que eu achei muito legal, que eu gosto muito e eu vejo poucos lugares usando bem, é a Ordem dos Guardiões Alados, né? O pessoal montado nos pássaros gigantes, eu adoro. A gente vê em vários livros de fantasia, pessoal com montarias aladas, a Irmandade do Grifo é uma das minhas referências favoritas. Nos livros do Shannara tem. É que o livro de Shannara são por gerações, né? Mas tem uma época que eles têm uns Rangers, uns guardiões, uns pássaros rock e tal, né? Mas aquele seu dos guardiões eu achei legal porque fala como eles são importantes, tudo, mas dá aquela palhinha que, tipo assim, não importa, né? Quão boa é a sua intenção, você acaba se corrompendo se você não tiver alguém para te checar, né? Que foi o que eu mais ou menos entendi ali, né? Mas essa que você está se referindo é a da cidade. Não, que tem o pássaro, o cara no pássaro gigante, e tal, de armadura, Tentando lembrar qual é, você que fala acredita? que eles são os guardiões, tal, responsáveis por proteger. É que também já escreveu tanta coisa, né? Ah, lembrei agora, que eles Ah, fazem a vigília das cidades, e aí começam isso, que eles isso, recebem isso, as informações de um local isso, lá, não é isso? isso. Lembrei. Tá vendo? É muito conto. É muito conto, cara, é É muito muito conto. conto, é muito conto. Não, mas eu gosto. Isso também foi das imagens, né? Eu peguei uma leva de imagens muito boa, e aí eu disse, não, quando eu tava olhando pra imagem, eu pensei, e se tivesse esses guardiões, né? Porque, tipo, Uhum. a gente costuma pensar, eu gosto de tentar pensar e não com a civilização avançando, a civilização tivesse avançado, mas não tanto a ponto de chegar na Idade Moderna, feito a gente, como é que seria? Como é que seria se tivesse essas aves? Como é que seria se tivesse. Será que elas não iam ser usadas para patrulhar? Será que em vez de polícia não ia ter os cavaleiros lá? E o pessoal usa muito, né, cavaleiro de dragão, mas tem grifo, tem Sim, aves gigantes, sim, tem uma série de outros animais que dá para usar e fazer referência. Não só ficar focando só no dragão, 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 dragão. Até porque dá para se basear muito em como os animais que inspiraram essas criaturas se comportam, né? Tipo, um grifo mesmo, quando eu tava ficando uhum, abaixo do Titã, que eu acho que eu tenho os grifos, eu fui pesquisar como a águia se comporta, como o leão se sim, comporta, como é o comportamento dos animais, para fazer um embasamento de como seria essa criatura mitológica nesse universo, né? sim, E esse conto que você cita é muito sobre isso, né? Sobre se você tem essa força, sabe, e se essa força se corromper, quem é que vai exatamente. colocar o Quem limite? vigia os Quem vai chegar vigias, ali? né? Estamos reconectando. Opa! Acho que você espirrou tão forte que saiu do ar. Porque Então, não, é que eu falei que você ia gostar muito da Irmandade do Grifo. esse mandado do grifo é de qual livro? Ele é de Forgotten Realms. Eu logo eu Hum, vou ter um vídeo aqui sobre ele, que ele começa em ter Deadlands, né? Que ele se passa no reino de Tei, que é o reino que aparece dos malvadão do filme do Dungeons Dragon novo, né? E ele começa sim. com um cara que ele era soldado lá, aí foi acontecendo os negócios, ele era um mago de combate e tal. Acabou a primeira série de livros, aí o pessoal falou: "Ah, eu gosto desse personagem". Aí ele acabou fundando a própria companhia mercenária dele, que quem é os mais habilidosos ganha grifo para voar e comandar os caras no chão.
Gostei, Gostou, né? gostei. Gostou, então. É bem legal, só que infelizmente Isso que é promoção. ele ficou em aberto, porque foi na época que estava tendo aquelas mudanças. Então, tem um livro que tem um finalzinho e tal, mas o autor mesmo falou, eu tinha muita coisa planejada, tinha mais 3 livros planejados, e infelizmente pararam, né? Só tinha uma pessoa escrevendo depois, e ele ficou triste com isso, e eu realmente fiquei triste, porque você vê um personagem que ele começou numa série que ele era um dos principais para ganhar a própria série dele. Entendi. Então, mas vamos lá. Acabou não saindo mais, não tem É. previsão, nada. Não, não, é porque assim, era da de Forgotten Realms e eles não estão lançando mais livros, né? É só quem está publicando deles é o Salvatore, que é o criador do Drizzt. Então, o Richard Lee Byers, que é esse autor, que ele escreve com elementos de horror, tá? Com bastante elemento, não é de horror, é elementos de horror como você fez com o seu, né? Ele pega as criaturas e tal. Ele, ele também teve uma outra série que chama Terrage. Terrage é uma trilogia que fala da Fúria dos Dragões. Porque assim, quando você pega os livros antigos de RPG, fala que por alguma razão, de tempos em tempos, todos os dragões entram em fúria. Normalmente os bonzinhos tentam hibernar, os outros Sim, saem destruindo por alguma razão. Esse livro ele é quando uma dessas fúrias acontece e o pessoal descobrindo e tentando impedir essa fúria, né? Porque claro que tem um mago que se acha melhor que entendi. todo mundo e acha que pode controlar, mas é focado num grupo que são caçadores de dragões. Agora, o último conto que eu quero falar, que é um conto no estilo de Conan, que o personagem se chama Kron, que ele tá num campo de batalha, banhado de sangue, descendo o braço em todo mundo. Que a hora que eu vi a foto, eu falei, é o Conan. Ele escreveu uma história do Conan, que eu adoro Conan. Mas, cara, ficou quase igual a uma história do Conan, né? E o cara ainda chama Kron, né? Esse é o do poço que você está se referindo, que ele tá lutando, ele tá com duas espadas, todo banhado de sangue. É essa a Isso, imagem isso, que você se isso, isso. refere? Esse mesmo. Ficou muito legal, cara. Essa é uma das imagens que eu passei muito tempo olhando para ela sem ter uma história para ela. E eu Aham. queria, porque queria fazer uma história para ela, e aí só quando eu consegui uma ideia, eu disse, não, a ideia vai ser essa aqui, vai ser esse cara tentando alcançar, fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa, e aí ver se o desfecho dele consegue ou não consegue. Mas eu passei, acho que eu não me engano, essa imagem do Arthur Mosca, ele tinha várias imagens bem legais, Uhum. eu fiz alguns contos, mas essa eu achava ela legal, mas eu não vinha a história. E ela Ah, tava sempre lá no blog, e eu, na parte de imagens, os caramba. É que um dia eu bati o olho nela e disse, não, e se eu fizesse isso, aham. isso aqui, colocasse um poço que realiza desejos e o pessoal tentando impedir ele, eu achei bem legal. Mas olhando para ele, ele realmente é uma referência, se não for o próprio Conan, né? Quando ele, Sim, sim. É, essa arte que ele fez, né? só, cara, eu adoro Robert Howard. Eu compro tudo que eu posso em questão de livro dele. E a sua história ficou muito conesca. Realmente, é o termo perfeito. Ela ficou conesca. Eu sei que você varia entre primeira e terceira pessoa, né? Eu sou fã de terceira pessoa, né? Mas que nem você ou Caldela, já para mim já não faz diferença. Já me conquistou, né? Obrigado. Então, opa. É, E eu só queria aqui mencionar das suas referências que eu tinha anotado, mas você falou quase todas, mas vamos ver se a gente deixou passar alguma, né? Que você falou que é o Ex-Heróis, que é um de ficção científica, né? Que é uma mistura de The Boys com o mundo de zumbis, né? Com Walking Dead, né? Isso, exato. É, Coração de Aço. Esse eu não conheço Coração de Aço. É, Crônicas do Mas Fogo e tipo, do Gelo, que é do Harry Martin, que é o Game of Thrones, né? A Ira dos Dragões e Outros Contos, que foi o primeiro que você mencionou, que está na correto. minha lista, mas ainda não deu. E o Espadachim de Carvão, que o Espadachim de Carvão, para quem não leu, gente, é, é o Espadachim de Carvão. É o único jeito que eu tenho como explicar. Você tem que ler para viver a experiência, né?
O Ex-Herói você falou que não. Ex-Heróis não. O Coração de Aço você não leu, mas você conhece o Brandon Sanderson? Já leu Sim, algum livro dele? o Mistborn. Porque o Mistborn, né, o pessoal. Tem o MP Neves, que é um autor nacional muito bom, que é um Uhum. colega meu. Ele fez o Máscara para os Mortos. Agora ele lançou outro livro também, que é um Deixa eu Bardo e anotar uma aqui. Cavaleira das Trevas. Vale muito a pena anotar para ler. MP Neves, Máscara né? para os Mortos, Asas do Abismo. Ele tem. Ele, para mim, ele se intitula como. Auto-intitula como o maior fã do Brandon Sanderson. E aí ele fala que o Ele não tem Coração um de Aço sistema muito complicado de magia, não, né? tem, ele adora sistema de magia. Não, o dele não é muito complicado, não, mas Ah, ele tá. adora sistema de magia. Ele adora sistema de magia. Aham. É, ele fala que o Coração de Aço é o Brandon escrevendo o livro nas horas vagas, que é o livro mais Ah, leve. entendi. Mas o Coração de Aço, ele lembra, assim, The Boys, Uhum. só que em vez dos super-heróis eles tentarem manter uma imagem de bonzinhos, né, dessa hipocrisia, ele simplesmente resolve dominar o mundo e o mundo é dominado por. As cidades começam a ser dominadas por heróis. Então É, você tem um é que Superman do nem mal aqui. o Sindicato do Crime da DC. Isso, só Que que eles dominam. eles dividem os lugares em territórios e cada um tem os seus tenentes, papapá. É legal, isso aí é legal. Tipo, o Brandon, quando eu li esse livro, esse livro foi o livro que quase me fez desistir de escrever, porque Meu eu disse, nossa, Deus! eu, eu, eu disse, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro, esse cara é genial. E eu acho que eu gosto de fazer uma comparação, talvez não seja tão boa, mas Uhum. você já viu aquele filme Baby Drive? Já, já, é muito bom. Pô, É um filme, é um daqueles filmes que você fala, eu vou assistir esse filme, e fala, cara, que filme bem escrito, que o final, ó, esse gente, tem o livro, finalzinho que ele coloca a mão num negocinho assim, que dói, pega bem aqui, né, cara? Pega bem aqui. E a esse Lily livro, ele me James tá causou o perfeita mesmo no impacto. filme, né? Esse livro me causou o mesmo impacto, porque ele começa, ele vai numa escala, ele só vai subindo, 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 subindo. Aham, Ele não cai. exatamente. Eu comecei a ler ele sem parar. E tipo, o Brando acaba usando essa questão da primeira pessoa, tem toda uma situação que vai construindo, então reviravolta, e tipo, ele mudou minha percepção de certa maneira da escrita. É um cara que realmente ele é o. Pra mim, e pra muitas pessoas, ele é o maior escritor de fantasia contemporânea. Tipo, ele Uhum. escreve muitos livros, ele não fica feito Martin, feito Rufus que. Ah, eu vou parar 10 anos aqui e depois eu vou lançar Uhum. outro livro. Não, ele tá lançando um livro todo ano. Ele é uma máquina de escrever. É porque quando a E pessoa mantém a qualidade, né? Então é bom, mas de vez em quando alguns autores, quando tá muito longa a série, a gente percebe, né? É, eu acho que. Eu costumava dizer que eu acho que o Martin ele perdeu o gosto pela história. Isso é um perigo de você começar uma saga muito tá grande. aí, cara. Falou tudo. Você tem que ter o gosto, você tem que sentar lá. Eu não tô escrevendo pra. Eu tô escrevendo pra mim, eu quero contar essa história, Exato. Eu né? acho que o cara, por isso que ele começou a pegar outros projetos de Uhum. jogo, de Sim, série, sim. Mas que nem você leu porque ele o queria fazer Wild outra Cards dele? coisa. Não, eu nunca li o Will Cards, tinha É, muita vontade. ele é também é um The Boys com um após-apocalipse, assim, sabe? Como que nem o negócio lá do The Boys que eles fazem aquele. Ah, gente, ó, o The Boys tá aí faz tempo. Tem uma droga que dá superpoder, certo? Mas a Correto. taxa de mortalidade é muito grande, né? Então imagina que alguém Exato. pegou alguma coisa parecida com isso e jogou no ar na Terra. E a Pra taxa todo de. mundo. Não, a taxa de mortalidade é a mesma. Então é assim. Quem sobreviveu ganhou algum tipo de poder. Tem uma, tipo, uma taxa de pessoas que está viva e ganhou poder. Mas muitas viram, tipo, criaturas de um, tipo, uma horda, alguma coisinha assim, entendeu? Que Entendi. é, No caso, mas nem todo mundo ainda morreu, é o mas virou outra Martin. coisa. Ainda é o Martin. Então você não sabe se o personagem vai viver até o fim da página. Continua sendo ele, né? Então, eu queria agora te perguntar, o que que você faz para você relaxar? Se você assiste séries, se você assiste outros filmes, se você assiste anime, escuta música. Cara, há muitos anos, eu gosto muito de anime, mas há muitos anos eu
a vida adulta não deixa você pegar uma série longa de anime pra assistir. Então, por exemplo, esse sábado agora eu assisti a animação nova do Castlevania, o Noturno. Ah, sim. Achei muito supimpa e Uhum. principalmente o que você falou. Castlevania tem usado muito essa questão do xamã, aí nesse no Noturno já começou a usar o orixá. Eu achei fantástico essa questão da representatividade negra, do orixá, usar o É, poder o metal. Eu achei bem sim. colocado na narrativa. Então, tipo, eu gosto Me muito. Uma coisa interessante, eu surpreendeu. gosto muito. Me surpreendeu porque a Surpreendeu? outra temporada do anterior eu não estava muito fã da animação e nem da história. A animação melhorou muito, que é praticamente um anime. É praticamente um anime, não é mais uma coisa ocidental, né? Mas que nem você falou, dos xamãs, dos orixás, eu sou um bandista, cara. Pra mim foi muito importante. Você ficou olhando aquelas pequenas coisinhas, né? Eu Mas em si ele gosto muito. surpreendeu, foi uma boa surpresa. É, ótima surpresa. Achei. Porque Não tava esperando. eu fiquei com medo deles É, fazerem a mesma coisa que eles fizeram com o Dragon's Dogma, que foi, eu acho que foi uma oportunidade perdida, né? E eu falei, ah, não, mas vamos lá. Porque eu prefiro assistir pra ver como é que foi, né? E realmente me surpreendeu. Foi muito legal mesmo. gostei. Mas eu sou muito fã de ficção científica. Muitas vezes eu tiro algumas ideias da ficção. Eu penso. Pronto, a Marcha do Titã surgiu dessa ideia de tipo, como é que um universo medieval iria enfrentar um kaiju? Inclusive está como nota no começo do livro de como é que o universo medieval ia enfrentar um kaiju. Porque quando você tem, por exemplo, Círculo de Fogo, Godzilla, você tem a tecnologia para fazer um robozão Sim, e trocar soco com um monstro. Mas e o universo medieval? Então, às vezes eu tô achando ficção e aí eu penso como é, se isso fosse no mundo medieval, como é que ia resolver isso, né? Como adaptar isso para o medieval? E aí começa a surgir essas ideias. Eu não costumo ler muito ficção assim de livros, eu leio contos, eu gosto muito de seguir newsletter de contos, tipo a hum. Pulpa, a Faísca, que infelizmente acabou agora, mas estava sempre chegando no Se eu conto. puder te fazer uma sugestão, procura o JM Beraldo. Cara, E tipo, ele é super gente fina. E o livro dele, O Véu da Verdade, mudou minha opinião sobre ficção científica brasileira, viu? mas aí, às vezes, quando eu quero relaxar, Uhum. eu vou assistir uma ficção, assistir uma série. Eu gosto muito de filmes e séries que colocam minha mente para funcionar, para calcular, para ficar imaginando. Eu gosto de coisa um pouquinho complicada. Então, Viagem no Tempo, Você assistiu The Expanse? qual? The Expanse? Não. É, Sei qual é, mas cara, nunca assisti. se você começar, eu comecei, eu não consegui parar. Eu não consegui parar. Ela é Eu gosto. muito bem escrita e tem personagens ali nossa, cara, você tem que assistir. Eu não quero estragar nada pra você do The Expanse, Ah, né? eu gosto desse tipo de conteúdo. Tipo, o anime eu não assisto tanto hoje em dia, mas eu acompanho há muitos Uhum. anos, várias séries de mangá, de Naruto, One Piece, Berserk, Bleach, que agora tá Sim. no hype de novo, que voltou à guerra, mas eu que já sou É, leitor do mangá, já sei como é que termina aquilo ali há uns 10 anos. Então, recentemente eu tipo, reassisti o Yu Yu Hakusho. fantástico, né? Então, tipo, eu tô sempre nesses conteúdos, né? De mangá, quadrinho, e aí, principalmente nas épocas que eu tava muito mais produtivo no Consta Taverna, minha forma de relaxar era Hum, ver alguma coisa de ficção científica para sair desse. desse nicho E de fantasia. exato, tanto a minha escrita como a minha leitura. Ah, vou ler Aldeia, vou ler Gano, vou ler Mistborn, vou ler alguma coisa. Então, tipo, na hora de relaxar, assim, não vou assistir um negócio de fantasia, vou pegar outra coisa, Uhum. ficção, suspense, por aí vai. Então, eu costumo relaxar com esse tipo de coisa, viu? Você Os filmes gosta do Nolan, de que eu acho. mistério? Gosto. Eu vou te dar um filme um pouquinho difícil de achar, tá? Chama A Ceia dos Acusados. A Ceia dos Acusados. É um pouquinho difícil de achar. Se você conseguir, você me faz. Se você não conseguir também, você me avisa. Que eu quero ver a sua opinião, cara. Tranquilo. Tá? É aqueles filmes de detetive Gosto muito. raiz. Gosto muito, gosto Então, muito. Eu costumo usar muito essas ideias. Pronto, teve uma série. Teve não, tem, né? A Netflix que é aquela Love, Death and Robots. ah, Chegou a assistir já?
sim, eu assisto porque ela tem alguns personagens que elas são serializados, né? Que é a história dos É. três robozinhos. Mas por serem contos independentes, e eu acho, na minha opinião, que essa ideia, se a gente for puxar, ela começou a popularizar na época que fizeram aquele Animatrix, né? Que fizeram Sim, aqueles sim, contos, né? E aí a gente depois foi crescendo mais. Apesar que pode ter, a gente pode até considerar um pouco conhecer, começou com aquela antiga Iron Flux da MTV, mas só quem é muito velho vai saber o que é Iron correto. Flux. Então, É. e, cara, eu achei maravilhoso o Love, Death and Robots. Tem aquelas piadinhas internas deles também, né, sobre os gatos, tal. Mas é legal porque ela dá oportunidade pro pessoal criar um conteúdo, mesmo que eles não tenham orçamento para fazer um longa, né? Exato. E eu gosto desse formato de antologia porque você pode fazer. Ah, tem uns lá que eu não gosto, mas aí eu É, sei que o próximo eu posso amar, posso adorar. é que E nem aí livro você de fica. conto. É que nem livro de conto. Você só gosta da metade, né? E Eu tenho três livros aquelas. de conto da Tormenta e desses três livros eu só gosto de metade das histórias de cada um e meus amigos gostam da outra metade. E, tipo, eu gostava muito dela, que dava muita ideia. Eu falei se fosse um mundo medieval aqui, como é que transformaria essa situação para fazer Uhum. um conto, para fazer algo? Tipo, é uma coisa que eu assisto e depois fica vindo as ideias para Ah, você deve contos. ter adorado Ah, vou aquela que a fazer um menina conto. tava presa no loop no tempo do assassinato. Não, eu adorei. E aquela Aquela ali é do muito boa. Esses dias eu reassisti desbravador essa. surdo. Puta, cara. Eu não vou nem comentar, porque você vai ver um conto com uma vibe dessa lá na frente. Eu não vou Ah! nem dar o spoiler. Putz, então, cara, Love, Death Robots, ele é muito legal. Eles até tentaram fazer um parecido que é o do Star Wars, que eles fizeram uma parecido que é histórias e tal, né? A primeira temporada Envisions, tá bem né? legal. A segunda eu gostei só do primeiro, né? Eu acho que caiu numa certa tendência ali. Tem um que é bem bonitinho, que é do pessoal que fez o Fuga das Galinhas, que é stop motion. Tem mais de um que é stop motion. Mas tem um bem bonitinho que é do pessoal que fez tipo Fuga das E Galinhas. Ficou bem legal. porque Star Wars já tem muitos parâmetros para você colocar no história. Sim, Acho que o esse é o problema é esse. problema, né? Quando é Já o. tem muita, já tem muita lore para você usar. E tem lore que não é mais lore, que quem é mais aquele fã raiz quer que seja, e o pessoal tenta mediar e acaba não conseguindo, né, cara? Esse é o problema que muitos escritores falam de universos compartilhados, né? Tem um momento que você tem que fazer uma coisa que é tipo um restart e nunca vai deixar todo mundo feliz, né? Acho que é um problema também dos quadrinhos, né? Porque como a galera quer ganhar dinheiro infinitamente com aquilo, Uhum. tá sempre rodando, rodando. É diferente do mangá, né? Que você vai chegar ali, ó, acabou aqui. Se quiser continuar, vai ter que ser história de outro personagem, de outra coisa, É, que e às vezes nem dá o certo, né? problema dos quadrinhos é que hoje em dia, é, os jovens de hoje, vou falar isso porque eu já tô me sentindo velho, eles não lêem quadrinho, entendeu? Que nem meu filho de vez em quando fala, pai, eu gostei, eu li esse mangá, eu gostei, eu quero ir atrás dessa série, tudo bem. Aí ele vai lá e lê. Mas não é que nem a gente ia na banca de jornal todo mês, a cada 15 dias, para acompanhar aquele herói, aquela heroína, aquela saga. E aí o que que o pessoal faz? Eles tentam conquistar o público de hoje. Mas quem está realmente comprando, investindo dinheiro, somos nós, o público de ontem. Muito Entendeu? Então antigo. eles estão perdendo o nosso público e o dinheiro pro público novo que tem esse déficit de atenção, tá ligado? Infelizmente, é a minha opinião, não sei se você concorda, né? Mas é uma coisa que eu Acho que percebo. E eu acho que é por isso não, que realmente. o mangá, ele tá ganhando mais força, porque os criadores do mangá, eles não têm medo eles não querem agrandar todo mundo. É que nem a gente comentou antes, o cara está escrevendo uma história para ele. Se as pessoas gostam ou não, É a história. é outra história, né?
E eu acho que é por isso que o mercado de mangá continua crescendo. A gente tem muitos artistas brasileiros que estão fazendo mangá, né? Crescendo nessa área. Infelizmente, os quadrinhos estão perdendo. Alguns artistas muito talentosos estão, infelizmente, sem escolha para trabalhar, ou estão ficando sem emprego, estão tendo que fazer outras opções. Mas ainda bem que a gente tem, que nem pessoal que gosta de RPG, de fantasia, porque a gente vê que muitos artistas, graças aos fãs, conseguem se sustentar fazendo commission, né? É, Eu mesmo isso encomendei um commission do meu grupo de RPG. é uma das vantagens, né, dessas redes sociais. Né? Uma das Sim, poucas vantagens das redes sociais é. é esses momentos que dá para apoiar o artista Uhum. e poder fazer ele conseguir se manter com a arte dele, com o produto que ele faz, né? E também tem a Porque, questão da independência do crowdfunding, né? exato. Essa É, independência, o Brandon mesmo quebrou todos os recordes com ele o crowdfunding foi. dele. Nossa, é que assim, ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos que mais, tipo, bateu o recorde de fechar, né, a meta, né, as metas e tal. É, E eu vou te falar assim, quando eu peguei Mistborn para ler pela primeira vez, eu fiquei meio com o pezinho atrás, assim, porque começa com o pessoal naquela plantação, tá, não sei o que, eu falei, pô, meu, espero que isso aqui não seja um escravizaura no D&D. E eu acho tecnicamente, que tecnicamente é um escravizaura, mas é bem legal. Mas eu demorei um pouco com o sistema de magia dele. Tinha que eu voltar. acho que Eu tinha que voltar para reler, para eu ver. acho que acho que ele focou muito nas funções do prólogo ali, que é você situar o leitor de que época é, e um Uhum. pouco como é que aquele mundo funciona. E aí ele não deixou muito curioso, porque o Kelsier, né, ele vai lá, toca fogo em tudo e você não sabe como ele fez aquilo. Você É, sabe, ó, esse cara é diferenciado, mas você não sabe o que é que tem de diferenciado. E aí fica meio assim, eu também fiquei, vou confiar porque é o Breno, eu já li com o coração, mas tipo, exatamente. Coração de Aço é justamente o contrário. Ele faz um dos melhores prólogos. Quando alguém me pede, Hum. me diz um prólogo bom aí. Coração de Aço, ele faz um prólogo que ele cumpre todas as funções. Ele diz qual é o problema, o que é que o protagonista quer alcançar, o que é que impede ele. E ele cria toda uma narrativa, que eu não vou dar o spoiler, né? Que Sim. tipo, de por que, que o protagonista quer aquilo. Ele é um dos melhores prólogos que eu já li. Aí quando eu fui ler o Mistborn, eu fui realmente assim, É, isso aqui não tá é, tão, mas porque aí quando você vai, ele vai lendo o tem resto, um começo para nós que é muito novela brasileira de época. Você não acha? Não, não, eu acho que você não acha? Pega uma pegada você assim, né? foi certeiro agora. É, então. É novela? Agora, agora, cara, já que a gente tá assim, tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Se você pudesse trabalhar num projeto do sonho, apesar que você está escrevendo seu mundo, eu sei que você está realizando seu sonho, ou trabalhar com alguém que não está mais entre nós, ou um outro escritor, ou não precisa nem ser na área, você teria assim, saberia dizer o que seria? Essa pergunta é extremamente difícil. É, mas Mas eu acho que você pode sonhar, entendeu? é, Você pode eu sonhar, vou, eu vou arriscar duas pessoas que certo? já não estão mais entre nós, que Hum, seria o C.S. Lewis, né? sim, As Crônicas de Nárnia, porque eu acho que foi um dos primeiros livros de fantasia que eu tive contato. E até eu digo que até hoje aquele livro me influencia, porque eu vejo muitos autores iniciantes, né, que às vezes pecam. Isso aí uhum. é comum de querer, como é que eu posso dizer? E direto ao ponto, com muita fome ao pote? Não, às vezes de querer refinar demais a escrita. Ah, E o entendi. Lewis não faz isso. O Lewis ele ensina palavras. Uhum. Normalmente, se você lê um livro e não aprender uma palavra nova, tem gente que diz que É, o livro não era bom. E o Lewis não. Até hoje, pronto, eu lembro como se fosse hoje. Descobriu que era uma cimitarra das Crônicas de Nárnia. Tipo, ele não forçou, ele só disse, ó, um personagem está usando uma cimitarra. Eu, poxa, que danado é uma cimitarra? Fui descobrir. Então, tipo, ele não tentou refinar a escrita. ah, Não, o sim. personagem ele vai lá e, tipo, mesma coisa, por exemplo, de Arte de Castelo, a Murada, a Uhum. parte dos arqueiros fica, tipo, todas essas coisas, ele usa esses nomes e você aprende. Sim, você E, tipo, ele pesquisa. não, ele usa,
Não é aquela coisa de vou refinar, vou usar um sinônimo que ninguém usa há mais de 30 anos, que eu quero Uhum. deixar essa frase bonita aqui. Então, tipo, e depois, quando eu tive, alguns anos depois que eu tinha lido a Crônica de Nárnia, eu li a trilogia cósmica dele. E eu não sei se É, você já leu. esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas eu não Ele, conheço. e a trilogia, o Pra você segundo ver se a livro, mas pilha de obviamente, coisa que eu tenho pra ler. o segundo livro da trilogia cósmica, ele é sensacional. É, Ele é absurdo de tão bom. não me dá A spoiler, ideia que não. ele Não me pega. dá spoiler, Não, não. não vou dar spoiler, não, mas é É, aquele tipo de livro que você fica, poxa, isso poderia ter sido real, isso pode ter sido real, isso pode ter sim, acontecido. sim. E o autor consegue fazer isso de uma maneira que você fica, caramba, isso aconteceu e a gente não sabe que isso É, aconteceu. será que é uma E eu acho maneira isso. do universo dizer que aconteceu? É, É. e ele é. E a outra pessoa, Uhum, eu peço perdão se eu errar a pronúncia do nome dela, que eu não sei, eu nunca pesquisei a pronúncia correta, mas seria a Ursula Le Guin, uhum. a do Feiticeiro de Terra-Mar, Ah, sim. Sim, sim. a Feitiço Feiticeiro de Terra-Mar, Terra-Mar, e é. ela conseguiu, ela é tanto famosa como fantasia como ficção científica, né? Sim, sim. Os livros de ficção científica dela, eu vou tentar lembrar um nome agora, que é, O, eu não vou lembrar, mas é é, alguma coisa a é. escuridão. Quando você fala do que eu lembrei do Terra-Mar, o legal do Terra-Mar, é assim, pra quem gosta, você gosta de mago, você quer um mundo que quem resolve tudo é os magos. O mago é ó, a ponte, Magos. o mago é que nem o Avatar, é a ponte entre esse mundo e o mundo mágico. É o Contos de Terra-Mar. Você tem E pessoas, você tem arqueiros, você tem guerreiros, tudo. Mas ele é focado num mundo em que a magia ela resolve quase tudo, né? quase Principalmente tudo. as questões importantes. Então, pô, não tá chovendo. Ô, chama esse mago, ele vai falar com os espíritos do ar para trazer chuva. O barco vai afundar, ele vai acalmar os espíritos do vento e da água, e tal. E eu achei muito legal o Terramar porque ele dá esse aspecto quase xamânico para os magos, né? Porque são magos, eles são elementalistas, eles sussurram com os espíritos, tal, né? Eu achei isso bem legal. E ela é a inspiração do autor Eragon, do Neil Uhum, Gaiman, até do uhum, próprio Rufus, né? uhum. Desculpa, quem leu O Nome do Vento e leu o Uhum. primeiro, só o primeiro Terra-Mar, você vê o quanto que ele se inspirou em Sim. Terra-Mar para fazer O Nome do Vento. Eu só fiquei triste que Aí, quando tipo, eles ela fizeram tem meio que. aquela animação, né, do Contos de Terra-Mar, né, não ficou tão legal porque não deu pra. Ele tá lindo visualmente, mas não dá pra você não consegue capturar, não conseguiram capturar a mágica do livro, né? Eles tentaram, tipo, compactar muita coisa. Ela tem um poder de. Ela tem um poder de síntese. Isso. Acho que o primeiro livro ele tem 10 capítulos, eu acho. Sei lá, capítulos de 10 ou 17 páginas que ela consegue fazer. Comecei a ler, achei que ia ser essas histórias de escola, né? Feito Harry Potter, Uhum. Dragão, o cara vai pra algum lugar, vai ser treinado. Poxa, em 2, 3 capítulos o cara já tá treinado, já vai-se embora e o cara fica É tipo, porque uou, ela ela não sabe. segue esse padrão. Ela sabe, tem autores que eles lutam, a gente luta muito com isso, com o passo, às vezes para você dar um time jump, né? Um pulo temporal. É, que é uma coisa que nem você mencionou o Aragorn, o Pauloni. Eu gosto de Aragorn, mas cara, tem momentos ali que você fala, porra, podia ter cortado um pouquinho da gordura aqui, né? É bom o Aragorn, tá certo que os elfos naquele mundo são Jedis, né? É, Eles são Jedis, mas a pessoa tem alguns que tem uma certa dificuldade. O James E. Wisher, ele trabalha muito bem isso. Ele pega um personagem, coloca para estudar num lugar. Ah, começou, vou fazer isso. Opa, 6 meses depois, pá, 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 5 anos depois, pronto, acabou. O cara tá se formando em três capítulos. Ele deu um pulo de alguns anos do cara treinando e ficou muito legal. Que o Death and Honor, eu acho que você ia gostar muito do Death and Honor do James Wisher. e ela faz umas analogias também muito boas que eu tava escrevendo a marcha, eu disse, não,
Eu tenho que pensar uma analogia muito boa também para honrar a leitura que eu fiz do livro dela, porque ela Sim, faz umas analogias que é umas coisas meio que óbvias, mas que você nunca. ela tem uns momentos que Ou, parece o tempo e o vento, né? ela É, puxa de um jeito que você nunca olhou. Ela fala de um floco de neve lá, você fica, caramba, a mulher tá é, certa. é Ela o tá completamente certa. ela fazendo essas analogias, eu sinto assim, sabe quando a criança tá sentada no colo da avó e a avó tá explicando uma coisa muito difícil de uma maneira muito fácil. É Muito como, fácil. como eu vejo ela, ela faz as coisas. É que eu não consigo estralar esse dedo aqui. É, ela estralando os dedos, ela faz assim, né? E pega a gente de uma forma bem raiz, bem bonita, né? E pronto. Então, esses dois eu acho que se eu pudesse escolher um projeto assim, dizer, não, vai trabalhar com alguém, então vai ser com um dos dois, porque com certeza só de olhar a gente ia aprender muito, só de olhar, assim. Puta, cara, que legal. Eu adorei essa escolha que você fez. E agora, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, pode ficar à vontade. Se você fazer mais alguma Então, pergunta, pode ficar à vontade. eu queria deixar agora para você dar, que é o nosso famoso, a frase do autor, né? O nosso momento Karine, uma homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, né? Para uma frase para você, pode ser uma frase que te disseram, uma frase sua, pode ser qualquer coisa, joga pro universo aí. Uma frase. Mas eu acho que um momento para deixar para quem está assistindo Uhum, é que percam o medo com os nacionais. Percam esse sim. preconceito com os nacionais, porque tem muito nacional bom, uma qualidade altíssima, que não deixa a desejar para nenhum livro. Só que o pessoal tá muito. É igual ao pessoal que não assiste filme brasileiro porque diz que só tem palavrão, não sei o quê. Então, tipo, tem muita coisa de qualidade no nosso país, tem muito projeto independente bom. Como o seu curta, né? É, eu conheço o meu coisa, Como o seu e tipo, curta. Vamos... tem Depois eu muita coisa coloco interessante um rolando. link aqui no, na descrição do vídeo pro seu curta. Então, eu acho que o pessoal tem que perder esse medo, ou então esse favoritismo com obra estrangeira. Tem Uhum. muita coisa boa, que não deixa nada a desejar, original, com sistema de magia ou baixa fantasia, tudo que você imaginar, você encontra. Eu citei aqui o MP Neves, se for para citar também o livro Absolutos, que é, para mim, o comentário que eu fiz na Amazon era que é uma mistura de One Piece com Final Fantasy. Então, se você conhece essas duas referências, é O Absolutos é do MP fantástico. Neves ou não? Não, Ah, tá. é do. Eu não lembrei, não consigo lembrar o nome dele agora. Não, Por isso que eu não já arrisquei, anotei mas aqui, eu vou pesquisar. o livro eu nunca esqueço. Absolutos e o livro do MP Neves, para mim, estão aqui no Nacional. Aham. São duas pessoas que eu acho que mais cedo ou mais tarde vão ser descobertas por algum editor e vão Estourar. voar no nosso país. Estourar. Então, se eu puder deixar alguma coisa para quem está assistindo e vai ver isso futuramente, é que não percam medos nacionais. Tem muita revista no Kindle de contos. Você tem a Supra Suma, você tem a Pulpa, e tá surgindo várias outras revistas. A Faísca acabou, mas tipo, tem outras revistas vindo, então tipo, tem muita coisa boa rolando. Tem o Clube Planetário da Polaris, que eu fiz parte no mês de janeiro também. Com um conto feito por você, que foi um thriller de horror, não foi de fantasia. Já foi, eu já disse, vou arriscar outra coisa aqui. Uhum. Quis brincar, que é um monstro, é um conto sobre o Jack Stripador. E tipo, Só o Jack eu posso Stripador. deixar. A mensagem que eu quero deixar é essa. A mensagem que eu quero deixar é essa de perca o medo dos nacionais, valorizem os nacionais. Tem Aham. muita coisa boa no nosso país. Muito bem, muito bem. Ô tosse, É, Lazarento. rapaz, essa tosse tá, né? Bom, cara, muito obrigado. Foi muito legal ter esse papo Eu que com você agradeço. aqui na Toca do Aventureiro. Muito sucesso. Vou Obrigado, continuar obrigado. acompanhando você, comentando. E, bom, é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse foi o Leandro.
Bacamarte, quase que eu falei errado, né? Muito obrigado. Até a próxima. É mais. Valeu, Marcos.